Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, faço parte do 3R Capacita e nesse bloco a gente vai falar sobre o orçamento desempenho. Antes da gente entrar nos conceitos do orçamento de desempenho, eu trago duas perguntas para reflexão que vão basear a nossa discussão, o nosso diálogo. Vamos lá. Você entende que o orçamento de desempenho tende para uma visão processual ou organizacional? Você encontra elementos do orçamento de desempenho na sua organização? Então, preste atenção no que eu vou te falar. O orçamento de desempenho, ele possui duas dimensões. Ele possui objeto, gasto e o programa de trabalho. Ele já trabalha com a ideia de programa, porém, ele trabalha com a ideia de programa de trabalho e não como programa de governo. O programa de trabalho ele é característico intra-organizacional, ou seja, são projetos que você encontra dentro da organização, mas que não possuem uma visão transversal. Então, o que eu tenho para dizer inicialmente é, se uma organização ela tem um orçamento de desempenho, ela pode ser considerada uma organização de excelência. Porém, essa excelência muitas vezes não reflete no processo, no programa de governo como um todo. Então, um exemplo que eu costumo usar, vamos pensar na arrecadação de impostos. Você tem, por exemplo, a Receita Federal, que faz a fiscalização dos lançamentos, a cobrança, e você tem a cobrança da dívida ativa para aqueles contribuintes que não fazem o pagamento na data correta e que não fazem a negociação para tentar pagar multas e juros e acabam sendo inscritos em dívida ativa. O que é que acontece? Se a gente pensar no âmbito do orçamento de desempenho, a Receita Federal pode ser um órgão de excelência e, eventualmente, a PGFN pode não ser um órgão de excelência. No final, quem ganha? Ninguém ganha porque perde, porque, na verdade, a arrecadação de impostos ela não está dentro de uma lógica processual ok. Isso por quê? Porque um dos órgãos que é responsável pela arrecadação pode não estar bem. Então, que é só um exemplo hipotético, não estou dizendo que a PGFN não é eficiente, muito pelo contrário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o orçamento de desempenho ele foca nas organizações, ele não foca no processo de forma transversal, ou seja, ele não foca no processo inter-organizações, ele foca na intra-organização, coisas que ocorrem dentro da organização. Então, é importante que a gente tenha essa visão que a nossa organização tem que estar bem, certo? Em termos de orçamento, em termos de indicadores, metas, mas é importante que a gente saiba que isso ainda não é suficiente para a excelência que a população espera do setor público. Vamos continuar aqui. O orçamento de desempenho consiste no processo orçamentário que se caracteriza por duas dimensões, objeto de gasto e um programa de trabalho, contendo as ações desenvolvidas. Toda a ênfase reside no orçamento organizacional, sendo também conhecido como orçamento funcional. Ou seja, preste atenção no que eu vou te falar. O orçamento de desempenho, como eu disse, ele foca na excelência da organização. Ele ainda não tem aquela ousadia de pensar em processos interorganizacionais, o que é uma falha. Porque no setor público a gente tem que estar cada vez mais integrado. Não adianta nada você ter 50, 60 secretarias e ministérios, porque isso dificulta. Então, você tem que ter o mínimo de ministérios possível, reduzir ao máximo, e principalmente aglomerando processos que são o quê? Que envolvem várias secretarias dentro daquele mesmo ministério. Eventualmente, você pode ter um processo que perpassa mais de um ministério, e aí aumenta a responsabilidade e a criticidade desse processo. Vamos avançar. O orçamento de desempenho é orientado para instrumentalizar a ação gerencial, de modo que apresenta propósitos e objetivos. Preste atenção no que eu vou te dizer. O orçamento de desempenho, diferente do orçamento tradicional, ele já possui objetivos dentro da organização. Então, você pode ter perfeitamente o orçamento de desempenho atrelado a uma organização que possui o planejamento estratégico, ou seja, não é pelo fato que uma organização tem planejamento estratégico que ela necessariamente vai ter que usar o orçamento de programa. Não, ela pode ter o planejamento estratégico e está usando o orçamento de desempenho que está preocupado com o quê? Com o objetivo do gasto. A diferença é que esse objetivo do gasto, no orçamento de desempenho, ele está dentro dos muros, digamos assim, da organização. Ok? Vamos avançar. Nesse tipo de orçamento já se consideram os custos dos programas propostos e se consideram dados quantitativos, que mestram realizações, tudo voltado para o desempenho organizacional. Uma deficiência no orçamento de desempenho é que o mesmo ainda não possui a vinculação a um instrumento central de planejamento das ações de governo. Então, por exemplo, preste atenção, no orçamento programa, você tem um plano de médio prazo ou um plano de longo prazo, certo? Médio e longo prazo, que no caso
do governo federal do modelo brasileiro é o Plano Plurianual, PPA. A diferença é que no orçamento de desempenho você ainda não tem esse instrumento central de planejamento. Você pode até ter um instrumento de planejamento dentro da organização de médio prazo, mas está dentro da organização. E o orçamento-programa, ele preconiza que você deve ter um instrumento de planejamento de médio e longo prazo de governo e não de organização. Essa é a diferença. No orçamento de desempenho você ainda não tem isso. Voltando, dentro da escala de evolução, o orçamento de desempenho está na transição entre o orçamento tradicional e o orçamento-programa. Beleza, pessoal? Então, esse era o meu recado, certo? Esse era o meu recado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.